Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui então, jornada de trabalho, roteirinho 16. Nós paramos aqui, né, no tópico 2, acordo de prorrogação de jornada, ok? O que seria prorrogação de jornada? Para começo de conversa. Pessoal, prorrogação de jornada nada mais é do que você tem um limite estipulado, a gente já sabe que a regra é 8 horas por dia, 44 na semana, só que por algum motivo você não pode utilizar esse limite da regra, você tem que ultrapassar, tem que prorrogar. É quando a pessoa, em termos leigos, faz hora extra. Beleza? Prorrogação de jornada é a hora extra. Tudo bem? Então, no Brasil, a hora extra ela não é ilegal, ela é legal. Tá? Inclusive, existe um artigo na CLT que fala como que a gente vai fazer para a hora extra ser considerada legal. Tá? E aqui a gente tem esse artigo, o artigo 59, que ele fala: a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de 2 por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Essa é a redação, inclusive, é a redação atual, né, com a modificação já da reforma trabalhista. Antes da reforma, a gente tinha previsão de um pouquinho diferente. Por quê? A ideia de você poder fazer 2 horas extras por dia ainda foi mantida, né? Já existia antes. Então, a primeira coisa interessante para vocês saberem: 2 horas por dia como extras, o empregador pode exigir do empregado caso eles tenham acordo nesse sentido. Né? E quando que eu vou fazer esse acordo, Osório? Na hora de prestar hora extra? Lógico que não. Quando você vai chamar a pessoa para trabalhar para você, o ideal é você falar: olha, em alguns dias pode ser que você tenha que estender um pouco mais o horário, né? Então a gente vai usar aqui a legislação e vamos fazer um acordo entre nós de que quando eu precisar, você vai trabalhar 2 horas a mais e, obviamente, essas horas vão ser remuneradas como horas extras. Beleza? A remuneração da hora extra não é o mesmo valor da remuneração da hora comum. A gente vai falar disso daqui a pouco. Então, a princípio, a gente já começa, né, a perceber que a prorrogação de jornada, que são essas horas extras, ela está prevista na legislação e ela é possível, tá? A combinação é possível. E sobre a combinação, a gente pode já prestar atenção na primeira grande mudança que a reforma trabalhista trouxe quanto às horas extras. Que antes, para você poder fazer essa prorrogação e exigir do seu empregado que ele faça hora extra, você deveria fazer esse acordo por escrito com ele, ou deveria ter previsão, né, em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Tá? Agora, com a reforma, não se exige mais, perdão, o acordo por escrito. Agora, olha como é que era a redação anterior. Em número não excedente de 2, mediante acordo escrito entre empregador e empregado. Agora não. Agora a gente tem em número não excedente de 2 por acordo individual. Não fala nada de escrito. O que nos leva a crer que não é mais necessário que o acordo de prorrogação de jornadas, né, o acordo que você faz com o seu empregado para poder cobrar eventual prestação de hora extra, ele não precisa mais ser escrito. Tá? Isso faz muita diferença, Osório? De certa forma faz quanto à fiscalização. Por quê? Porque a Secretaria do Trabalho, se um auditor fiscal do trabalho fiscalizasse uma empresa e nela não tivesse acordo escrito de prorrogação, mas tivesse gente fazendo hora extra, a empresa seria multada. Tá? Hoje em dia basta o acordo verbal, não precisa mais ser escrito. Embora, eu sempre digo isso, vou continuar dizendo, sempre que for por escrito é melhor, porque você evita mal entendido, você evita dificuldade de prova. Né? Então sempre que você tiver esse acordo escrito, é mais interessante. Isso você faz quando? Você faz quando você vai assinar o próprio contrato. Ou seja, normalmente as empresas elas assinam a carteira, mas elas fazem um contratozinho também, né, de emprego. Nesse contrato você prevê várias coisas, como possibilidade de desconto, prorrogação de jornada, compensação de jornada, certo? Então é interessante sempre fazer isso no início e sempre por escrito, ok? Bom, então a gente já sabe que no máximo de hora extra que a gente pode fazer por dia são 2, ok? Artigo 59 da CLT. Ah, Osório, mas eu conheço gente que trabalha muito mais do que 2 horas. Então, se a lei diz que ele só pode fazer 2 horas, significa que se ele fizer mais, ele não vai receber pela terceira, quarta, quinta, sexta hora extra?
Não faria nem sentido isso, né, galera? Mas isso já foi argumento na Justiça do Trabalho. Vamos dar uma olhadinha nessa súmula 361 do TST, item 1 dela. Olha só o que ele diz. A limitação legal da jornada suplementar a 2 horas diárias não exime o empregador de pagar todas as horas trabalhadas. Quer dizer, não é porque a lei diz que só posso fazer 2, que se o funcionário fez 3, eu vou poder usar aquele famoso argumento, ele fez porque quis. Isso não existe. Tá? Se ele fez 3, vou pagar 3. E ainda estou sujeito a receber uma multa do Ministério do Trabalho, porque ele só poderia ter feito 2. Beleza? Lembrem-se, funcionário não faz nada porque quer. Ou faz porque deixam, ou faz porque mandam. Ok? Então, é um poder dever aí do empregador fiscalizar essa parte da hora extra. Tudo bem? Bom, então nós temos aí o máximo de 2 horas, tem que ser por acordo, mas nós temos casos excepcionais que estão previstos no artigo 61 da CLT, que são casos em que o empregado vai poder ser obrigado a fazer hora extra, mesmo sem acordo, sem previsão em convenção ou acordo coletivo, mesmo sem acordo individual. Tá? São casos aqui bem peculiares que o artigo 61 trouxe para a gente. E aqui a gente pode ver pelo próprio caput, ele fala de um gênero chamado necessidade imperiosa. E nas espécies desse gênero, para efeito de horas extras, nós temos aí a força maior, conclusão de serviços inadiáveis ou serviços cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. O artigo 61 em si ele diz, ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder do limite legal ou convencionado, seja para fazer face a motivo de força maior, seja para atender a realização ou conclusão de serviços inadiáveis, ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. Então, veja bem, quais são esses 3 casos? Força maior... só complementando, né? O parágrafo 1º desse artigo diz: o excesso nos casos deste artigo pode ser exigido independentemente de convenção ou acordo coletivo de trabalho, né? Então, neste caso, você, mesmo sem ter acordo com ninguém, nem com o empregado, você pode mandar ele prorrogar a jornada nos casos do caput desse artigo, beleza? Seriam força maior, serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa trazer prejuízo manifesto, ok? Nesses 3 casos. Então vamos explicar um por um desses casos. Força maior, ela está prevista, né, no artigo 501 da CLT. Tá? E lá ele diz: entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não concorreu, direto ou indiretamente. Então a força maior seria, por exemplo, uma enchente, né, que é algo que é uma força, um problema natural, um problema de falta de como é que fala, de planejamento, né, urbano. E vamos supor que você está numa cidade, você é dono de uma empresa e acabou o expediente todo mundo fez 8 horas do dia já. Só que de repente você olha para o chão, está subindo água, está tendo uma enchente na cidade. Você vai falar o que para o pessoal? Pessoal, pode ir embora, acabou a jornada de vocês, amanhã a gente vem cá e conta o prejuízo. Lógico que não, né? Você aproveita a galera que está ali ainda e vai tirando as coisas para a água não levar, certo? Para não estragar e tudo mais. Então você pode exigir, nesses casos de força maior, que a pessoa faça hora extra, mesmo que você não tenha combinado antes, e ele vai ser obrigado a concordar. Tá? Serviços inadiáveis. Imagine, por exemplo, a pessoa que trabalha no frigorífico de um supermercado. Daí tem um carregamento que está para chegar, só que por algum motivo que aconteceu na estrada, um acidente, sei lá, esse carregamento atrasou e os congelados chegaram no supermercado. Você é a pessoa que vai ter que guardar os congelados. Eles chegaram no supermercado na hora que deu o último minuto da sua jornada. Aí você vai falar o que com o seu empregador? Acabou a hora. A gente não combinou nada de hora extra, então eu vou embora. Amanhã eu pego, se não estragar, eu guardo. Não tem sentido, né? Isso é um serviço inadiável, né? Isso é um serviço cuja a não execução vai causar um manifesto prejuízo para o empregador. Tá? Então, nesses casos bem específicos, o empregador ele pode exigir que a pessoa faça hora extra. Tá? É isso que a CLT está trazendo para a gente. E neste caso, né, nós temos aqui 2 situações de necessidade imperiosa bem peculiares que estão nos parágrafos 2º e 3º desse artigo 61. Vamos para o parágrafo 2º. Nos casos de excesso de horário por motivo de força maior, a remuneração da hora excedente não será inferior à da hora normal. Primeira curiosidade. A CLT é anterior à Constituição. Por isso que ela traz essa disposição. Mas na Constituição é previsto que a hora extra
ela tem que ser paga com o valor da hora normal, com um acréscimo de pelo menos, no mínimo, mais 50% da hora normal, certo? Então, de qualquer maneira, essa primeira frasezinha aí desse parágrafo segundo, ela é quase que inútil, tá? Então, vamos para a próxima. Ela é inútil porque a Constituição já fala, inclusive, que pelo menos 50% a mais, tudo bem? Vamos lá. Nos demais casos de excesso previstos neste artigo, quais são os demais casos de excesso? São o caso de necessidade de serviços inadiáveis, né? Ou de cuja inexecução causa prejuízo manifesto, beleza? Nesses dois casos, aí a gente vai ter uma outra situação. A remuneração será pelo menos 25% superior à da hora normal. Pausa. Pelo amor de Deus, gente, risca esse 25%, porque eu já disse para vocês, a Constituição fala em pelo menos 50%, ok? Isso daí não tem nem discussão, doutrina, jurisprudência, é todo mundo já unânime, não existe nem dissenso quanto a isso, ok? Não é 25%, isso daí está desatualizado. A gente tem que ler isso emprestando a uma interpretação conforme a Constituição, ok? Então risquem aí, não é 25%, é 50% no mínimo. E depois ele fala, e o trabalho não poderá exceder 12 horas, desde que a lei não fixe expressamente outro limite. Então vejam, olha o que o caput do 59 fala para a gente. O máximo de horas extras por dia é 2 horas no máximo, né? Mas aqui, se houver serviços inadiáveis ou cuja inexecução traga prejuízo manifesto, nós podemos, de 2 horas a mais, a gente pode, na verdade, fazer 4 horas a mais. Osório, mas ali não está falando 4 horas a mais, ele está falando 12. Volto a dizer, gente, a CLT é anterior à Constituição. A CLT, na verdade, a interpretação que a gente dá a esse parágrafo é a seguinte, ela fala 12 porque o máximo é 8. Então, se o máximo de jornada é 8, 12 é porque é 8 contando mais 4 horas extras. 8 mais 4, 12. Tá? Inclusive, tem doutrinador que registra que não é que pode chegar a 12 sempre. Por exemplo, se for um bancário, o bancário normal, né, que não é gerente, ele tem 6 horas de serviço. Se você puder chegar a 12, ele vai fazer 6 horas extras. Não é assim que funciona, tá? A interpretação que a gente dá para esse parágrafo segundo é que essas 12 horas correspondem a, no máximo, 4 horas extras, independente de qual é o limite máximo de cada categoria, de cada pessoa. Se você trabalha no máximo 7 horas, você não vai chegar a 12. Você vai chegar a 7 mais 4. Se você trabalha no máximo 4 horas, é 4 mais 4, e por aí vai, certo? Essa é a interpretação que a doutrina e a jurisprudência conferem a esse parágrafo segundo. Desde que a lei não fixe outro limite, né? A lei pode fixar um limite maior em caso dessas situações de necessidade imperiosa, ok? E o parágrafo terceiro traz para a gente o seguinte. Sempre que, esse caso, inclusive, eu sempre usava a paralisação daquela época da Semana do Ladrão, lembram? E que eu não estou nem fazendo apologia, nem estou sendo a favor nem contra aquela paralisação dos policiais que teve um tempo atrás. Hoje, de agora em diante, eu posso usar já como exemplo Covid. Por quê? Olha só a situação desse parágrafo terceiro. Sempre que ocorrer interrupção do trabalho, e aí ele não está falando do trabalho de uma pessoa, não, ele está falando do trabalho da empresa, resultante de causas acidentais ou de força maior que determinem a impossibilidade de sua realização, a duração do trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo necessário até o máximo de 2 horas, durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido, desde que não exceda 10 horas diárias em período não superior a 45 dias por ano, sujeita essa recuperação à prévia autorização da autoridade competente. Vamos então por partes, né? Olha o que ele está dizendo. Se o trabalho tivesse sido interrompido, imagine, por exemplo, que você é dono da academia em Linhares. Academia, trabalho interrompido, ok? Então, ficou fechado por um mês, certo? Então, se o trabalho tivesse sido interrompido, por força maior, que é o nosso caso, né? Covid, que determine a impossibilidade de sua realização, a duração poderá ser prorrogada. Quer dizer, você pode fazer hora extra, exigir dos seus empregados, quando o trabalho voltar, horas extras, no máximo 2 por dia, de maneira que no dia ele faça no máximo 10, tá? Porque as 8 normais e mais 2 extras, então no máximo 10, tá? E aí o seguinte, você vai poder fazer isso por no máximo 45 dias por ano, tá? Então, por exemplo, eu fiquei 30 dias com a minha academia fechada, mas agora vai voltar. Então, vamos supor que vai voltar.
voltando, eu vou lá na Secretaria do Trabalho. Vejam que a parte final diz que tem que ser aprovado, né, previamente pela autoridade competente. A autoridade competente é a autoridade que fiscaliza relações de trabalho, no caso, a Secretaria do Trabalho. Você vai lá, vai conversar com o auditor, vai ver o que precisa ser feito, vai pedir autorização dele, vigilância sanitária e tudo mais. E aí você pegando a autorização, você vai poder exigir dos seus trabalhadores, mesmo que você não tenha feito nenhum acordo anterior, que eles façam 2 horas extras por dia durante 45 dias. Beleza? De serviço. No máximo 45 por ano. E aí, existindo essa autorização prévia, você pode chegar a tentar, né, recuperar o prejuízo dessa maneira. Ok? Detalhe, todas as prorrogações desse artigo 62 vão observar a Constituição, ou seja, as horas extras que forem prestadas vão ser pagas com o valor da hora do dia, mais pelo menos 50% do valor da hora do dia. Então, se a hora do dia é R$10, a hora extra vai ser 15. 10 mais metade de 10, ok? No mínimo 15. Então, se por hora do dia você ganha R$10, por hora extra que você fizer, você vai ganhar R$15, ok? E para qualquer situação, tanto as do 59 quanto as do artigo 62. Beleza? Bom, os efeitos, inclusive, estão descritos aqui, né, no atual parágrafo 1º do artigo 59 e no artigo 7º, inciso 16 da Constituição. Veja bem, a remuneração da hora extra será pelo menos 50% superior à da hora normal. Artigo 7º, inciso 16 da Constituição. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal. Ok? Então, é no mínimo 50%. Por que eu digo no mínimo 50%? Porque em alguns casos esse 50% pode ser aumentado. Não pode diminuir, mas aumentar pode. Por convenção coletiva. É muito comum você ter convenção coletiva, por exemplo, que diz assim, a partir da primeira hora extra, a segunda hora extra já vai valer 75%. É comum, certo? Então, nesse caso, não pode ser menos de 50%, mais 50% pode. Tem até uma exceção legal, que é o caso do advogado. A hora extra do advogado empregado, ela, de acordo com a lei do Estatuto da Advocacia, ela tem que ser paga na base de acréscimo de 100%. Quer dizer, ela vale o dobro. Beleza? Enfim, até coloquei para vocês aí o artigo 20, parágrafo 2º do Estatuto da Advocacia, né? A Lei 8.906, de 94. Beleza? Mas a regra é pelo menos 50% a mais é o valor da hora extra em relação à hora normal. Tudo bem? Sobre prorrogação de jornada, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês. E agora a gente pode passar para a compensação de jornada, que é onde eu vou encerrar esse vídeo, inclusive, tá, gente? Vamos falar de compensação de jornada e a parte nós vamos aqui, quem está comigo no roteiro, eu vou até o 3.1, tá? 3.1 para frente eu vou fazer um outro vídeo depois. Mas então vamos falar aqui da compensação de jornada, como funciona. Primeiro, o que é, né? O que é a compensação de jornada? Vejam bem, a jornada estabelecida na Constituição é 8 horas por dia e 44 na semana, beleza? A ideia é você fazer o seu empregado descansar. E ele não ter fadiga, todas aquelas coisas que a gente já comentou no roteiro 14. Bom, mas aí o que acontece? Existem certas situações que, para melhorar a situação do empregador e às vezes até do empregado, você pode combinar de fazer um regime de compensação. Por exemplo, como eu disse para vocês, é muito comum a gente adotar a jornada inglesa, que é 8 horas de segunda a sexta e 4 horas no sábado. Aí você completa 44 e não passa de 8 por dia. Só que às vezes você pode combinar o seguinte, eu não quero trabalhar sábado. Faz o seguinte, são 4 horas no sábado, bota 1 hora a mais na segunda, 1 hora a mais na terça, 1 hora a mais na quarta e 1 hora a mais na quinta. E aí a sexta eu faço 8, quer dizer, fica 9, 9, 9, 9 e 8. E aí no sábado eu não trabalho. Por quê? Porque as 4 horas do sábado estão diluídas de segunda a quinta. Neste caso, olha que interessante, você fez 9 horas de segunda a quinta. E você fez 1 hora extra por dia de segunda a quinta. Porém, você pegou essas 4 horas a mais de segunda a quinta e não trabalhou no sábado. Certo? Então, a ideia da compensação de jornada é essa. Como você não trabalhou no sábado, você não vai receber o adicional de hora extra, que é o adicional de pelo menos mais 50%. Beleza? Então, quando você tem uma compensação de jornada válida,
você faz com que a hora extra tenha a mesma validade da hora do descanso. Como assim? As 4 horas que você descansa no sábado tem o mesmo valor da hora extra que você fez segunda, terça, quarta e quinta. Ok? E aí o empregador não tem que te pagar nada a mais. Agora, percebam que o artigo 7º da Constituição, quando ele fala em jornada de 8 horas e 44, ele fala que é permitida compensação mediante convenção ou acordo coletivo. Porém, o TST mitigou esse entendimento e disse o seguinte, não, na verdade, compensação de jornada não precisa de acordo ou convenção coletiva, não. Pode ser feito de forma individual, tá? Desde que seja por escrito. O TST fez isso na súmula 85. Tá? O que já foi muito criticado por alguns doutrinadores, juridicamente falando, na minha visão, com razão, porque é uma decisão mais política do que jurídica. Né? A Constituição fala que é só mediante convenção ou acordo coletivo. Mas por uma questão até de praticidade, o TST adotou o entendimento de que se o empregado e o empregador combinassem isso por escrito, já seria válido, mesmo que fosse individual. Tá? A reforma trabalhista depois veio a modificar isso. Então eu vou ter que fazer com vocês aqui um apanhado do antes e depois da reforma, para vocês entenderem como era e como ficou. Porque o jeito que ficou, inclusive, é baseado no jeito que era. Tá? Então vamos lá. Como que funciona a compensação hoje? Antes da reforma trabalhista, né? Antes da reforma trabalhista, você podia fazer compensação de duas maneiras. Tá? Sempre observando o seguinte, tá, gente? Compensação de jornada é você fazer essas alterações de horário de maneira que você não passe de 44 horas na semana. Tudo bem? Como eu falei para vocês, você até passou 1 hora por dia de segunda a quinta, mas você liberou o sábado. Se você somar 5 vezes 9, 45, né? 4 vezes 9, 45, nesses primeiros 4 dias da semana. 4 vezes 9, 36, nesses primeiros dias da semana. E na sexta-feira, com mais 8, 36 mais 8, 44. Beleza? Então, para você ter uma compensação, você pode até aumentar as 8 horas diárias, desde que no final, somando toda a semana, não passe de 44. Tá? Essa é a compensação semanal, que era aceita na súmula 85 do TST. E aí a gente pode perceber que a única... a gente só tinha, na verdade, duas... O TST só colocava duas obrigações, né, 2 requisitos para essa compensação ser válida. Ele dizia o seguinte, dentro da semana você tem que dar um jeito de ficar só 44, né? E isso daí tem que ser feito por escrito, tá? Sempre observado o artigo 59. Como assim o artigo 59, Osório? Porque o máximo de hora extra que você pode fazer no dia é 2, tá? O máximo de 2. Então você vai fazer no máximo 2 horas extras num dia, mas vai ter que compensar em outro dia para que na semana o número de horas que você trabalhou durante a semana não seja superior a 44. Então, por exemplo, se você quiser fazer a pessoa trabalhar 9 horas na segunda, 10 horas na segunda, 10 horas na terça, 8 horas de quarta a sexta, e não trabalhar sábado, posso fazer isso? Posso, porque 10 na segunda, 10 na terça, 20. Quarta, quinta e sexta, 3 vezes 8, 24. 20 com 24, 44. Beleza? Então, se você não passar de 10 horas no dia, né? Ou seja, se você não fizer mais de 2 horas extras, e se você somar a semana e der 44, essa compensação seria válida desde que ela fosse feita por escrito. É a compensação semanal, tá? Dentro da semana, você tem que fazer algum jeito que fique no máximo 44 horas trabalhadas, ok? E desde que nenhum dia supere 10 horas, ou seja, desde que nenhum dia supere 2 horas extras, porque o artigo 59 só permite 2 horas extras, tá? Então, se você fizer isso, você tem um acordo válido. E aqui, no artigo 85, você tem o item 1. A compensação de jornada de trabalho deve ser ajustada por acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva. Eu deixei riscado porque daqui a pouco a gente vai ver que a reforma deu uma modificada nisso. Tá? 2. O acordo individual para compensação de horas é válido, salvo se houver norma coletiva em sentido contrário. Esse foi o entendimento do TST. Tá? Então o TST ele já permitia, antes da reforma trabalhista, a compensação de jornada feita de maneira individual, mas ele exigia que fosse escrita. Tá? E aí a gente tinha um outro tipo de compensação ainda, né? Primeiro é semanal, que a gente comentou agora,
E a gente tinha um outro tipo de compensação, que era a compensação anual, também conhecida como banco de horas. Beleza? O que é o banco de horas? O banco de horas é o seguinte: você vai fazer o seu serviço. Sempre que você fizer uma hora extra, em algum momento você vai ter que descansar essa hora em outro dia. Né? Por exemplo, se a minha jornada é 8 horas por dia e eu fiz 9 horas na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta ou na sexta eu vou ter que fazer 7 para compensar a mais que eu fiz na segunda. Certo? Então, a questão do banco de horas é a seguinte: é bem parecido com a jornada semanal. Porém, você pode fazer essa compensação em até um ano. Não é dentro da semana. Você não tem que se virar para dentro da semana da 44, não. É dentro de um ano você vai compensar aquela hora extra que você fez. Quer dizer, você pode trabalhar durante 3 semanas 50 horas por semana, desde que em outras 3 semanas, né, você desconte as 6 horas a mais que você fez por semana. Então imagine, 3 semanas eu fiz 50 horas por semana. Nas outras 3 eu fiz 38. Quer dizer, 44 menos 6, 38. Quer dizer, eu fiz 50 em 3, 38 em 3. Se eu somar as 6 semanas, eu fiz quanto? 88. Dividido, se você... Dá 88 não, desculpa, né? Você fez 50 em 3, dá 150. Se você fez 38 em 3, vai dar 3 vezes 8, 24. 3 vezes 3, 9, 114, né? 114 mais 150 dá 264. 264, se você dividir pelas 6 semanas, vai dar 44. Tudo bem? Então, se você fizer essa compensação dentro de um ano, de maneira que todas as semanas, depois que você fizer uma média aritmética normal, elas fiquem com 44 horas, tá valendo, tá? É isso aqui que está previsto no artigo 59, parágrafo 2º, sobre o banco de horas, ó, da CLT. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário. Que é acréscimo de salário? Pagamento extra, né? Hora extra. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Então percebam, por que limite de 10 horas diárias? Voltando ao caput, né? Que só pode fazer 2 horas por dia. E por que esse negócio de convenção ou acordo coletivo, Osório? É que para banco de horas não vale acordo individual escrito. Só pode fazer banco de horas se tiver convenção ou acordo coletivo. Tá? Outra coisa, o banco de horas, como eu disse, você não precisa de fazer a compensação dentro da mesma semana, mas você tem que compensar dentro do período de um ano para que todas as semanas, quando você faça a média, deem no máximo 44 horas. Tá? A média por semana tem que ser de 44 horas trabalhadas. Só que você não precisa fazer dentro da própria semana. Beleza? Então, as condições, né, seriam previsão em convenção ou acordo coletivo. A própria súmula 85, inciso 5, fala isso. As disposições contidas nessa súmula não se aplicam ao regime compensatório de banco de horas, que somente pode ser instituído por negociação coletiva. Né? E, neste caso, a outra condição é que, se você fizer a hora extra, você tem que compensar dentro do período de um ano e não pode fazer mais de 2 horas extras por dia. Beleza? Ah, Osório, beleza. Mas aí então quer dizer que eu vou lá e faço hora extra hoje. Meu empregador fala que só daqui a 6 meses eu vou compensar essa hora extra. Depois ele me manda embora. É por isso que a gente chama de banco de horas. Por quê? Você fez a hora extra, a hora fica anotada no chamado banco de horas. Então, você vai acumulando horas ali. Então, às vezes você faz 8 horas extras. Aí o seu empregador fala, quer saber, amanhã não precisa vir trabalhar não. Já desconta as 8 horas extras que você tem no banco. É mais ou menos isso. Então, quer dizer, eu fiz uma hora extra hoje, meu empregador me mandou embora amanhã e eu não compensei ainda. Então, todas as horas extras que estiverem no banco, que não tiverem sido compensadas quando você encerra o vínculo, têm que ser pagas. Mas aí elas vão ser pagas como extra, como adicional. Certo? Olha o parágrafo 3º do artigo 59. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, na forma dos parágrafos 2º e 5º deste artigo,
o trabalhador terá direito ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão, certo? Então, as horas extras que você tiver no banco de horas vão ser pagas como extras, se elas não tiverem sido compensadas quando você for mandado embora ou quando você pedir demissão, ok? Então, em resumo, era assim que funcionava antes da reforma trabalhista. Nós tínhamos dois tipos de compensação possíveis, tá? O primeiro deles, semanal, ou seja, você vai poder fazer a organização de horário que você quiser, desde que não faça mais de 2 horas extras por dia e desde que na semana não passe de 44. E, neste caso, tem que ser por acordo individual escrito. E também nós temos o outro tipo, que é anual, banco de horas. A anual funciona como? A compensação não é mais dentro da semana, é dentro do período de um ano, porém, você vai ter que fazer essa compensação de maneira que a média aritmética das semanas daquele ano não some mais do que 44 por semana, ok? E aí também não pode fazer mais de 2 horas extras por dia, tudo bom? É assim que funciona a compensação anual de banco de horas. Fez uma hora extra, ela fica guardada no banco, para você compensar depois. Compensa quando? Dentro de um ano, quando o empregador quiser. Lembra que é sempre o empregador que escolhe quando que vai ser feita a compensação, tá, gente? Faz parte do poder diretivo. Bem, e assim caminhou a compensação de jornada até a reforma trabalhista. Por quê? A reforma trabalhista, ela fez algumas modificações na semanal e na anual. De que maneira? Ela fez o seguinte: para começo de conversa, para você fazer compensação semanal, necessariamente tem que ser um acordo individual escrito, ou convenção, ou com o acordo coletivo de trabalho, certo? Então, a reforma trabalhista falou o seguinte: quer saber? Não. Primeiro, a compensação não é mais semanal, ela vai ser mensal. E outra, se você quiser fazer a compensação mensal, tem que fazer o acordo, mas não precisa ser um acordo escrito, pode ser verbal, certo? Então, a partir da reforma trabalhista, a compensação semanal passou a ser mensal. E a necessidade que ela tinha de ser individual, né, escrito, agora não tem mais. Meramente verbal já está valendo o acordo de compensação. Então, se você chega para o seu empregado e fala assim, ó, você vai trabalhar para mim, só que agora a gente tem o seguinte, a gente vai fazer no regime de compensação, tá? Você vai trabalhar fazendo 10 horas extras nas 2 primeiras semanas do mês, e nas 2 últimas semanas do mês você vai compensar essas 10 horas extras com descanso. Você vai descansar 10 horas, beleza? Dentro de um mês, você fez um jeito que as horas extras foram descansadas e todas as semanas do mês ficaram com 44 horas por semana, então tá valendo. Não precisa nem ser por escrito, pode ser combinação meramente verbal, ok? É isso aí que está dizendo pra gente o artigo 59, parágrafo 6º. Ó, é lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito. Quer dizer, não precisa mais ser escrito. Para compensação no mesmo mês, quer dizer, também não precisa ser na semana. Tá? A gente continua exigindo no máximo 2 horas por dia de hora extra, não pode passar disso, né? E, além disso, você agora não precisa mais fazer na semana, pode ser no mês a compensação, e também não precisa mais ser por escrito. Tá? Então essa é a primeira grande mudança. De semanal virou mensal. De escrito não precisa mais ser escrito, contrato individual. Tá? Outra situação que mudou foi que agora foi criado o que eu chamo carinhosamente como banquinho de horas. Por que banquinho de horas? Porque agora foi criada a modalidade de compensação semestral, que é o seguinte: anual não era o banco de horas que você podia compensar durante um ano? Então, agora você tem um banquinho de horas, que você também pode compensar, só que durante 6 meses, durante um semestre. Tá? E essa compensação semestral, ela tem a mesma lógica do banco de horas. Só que é o seguinte, por que ela vai ser feita de 6 meses e não de um ano? Porque para ser feito o banco de horas, precisa de convenção ou acordo coletivo. Já para ser feito a compensação semestral, ela não precisa de convenção nem acordo coletivo. Precisa apenas de um acordo individual, aí sim, obrigatoriamente escrito. Então, agora, o que aconteceu? Além de a gente ter um acordo mensal que não precisa ser escrito, a gente pode fazer o contrato semestral de compensação, que aí tem que ser escrito individual, meramente individual, mas escrito para ser feito por 6 meses.
Está no parágrafo 5º, ó. O banco de horas de que trata o parágrafo 2º desse artigo poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Quer dizer, é a mesma ideia do banco de horas, só que em vez de 1 ano, 6 meses. Ok? E a diferença? Banco de horas só com convenção ou acordo coletivo. Banco de horas de 6 meses pode ser individual, desde que seja escrito. Ok? Então, o limite máximo de 10 horas, né, ou seja, 2 horas extras, se mantém. A compensação ela não precisa nem nascer na mesma semana, nem no mesmo mês, né? Ela tem que ser no mesmo semestre. E a vigência aí vai ser a vigência dessa compensação aí, desse acordo, vai ser de 12 ou 6 meses, desde que a compensação seja feita dentro de 6 meses. Beleza? Então, para a gente poder encerrar a aula de hoje, essa videoaula de hoje, só fazer um resumo para vocês. Como era e como ficou a compensação. Antes da reforma, semestral não existia. Antes da reforma, a gente só tinha semanal e anual. A semanal tinha que ser por acordo individual escrito, tá? Só podia fazer no máximo 2 horas extras por dia. Isso, na verdade, em todas a gente mantém, ok? Todo mundo só pode fazer no máximo 2 por dia. Tinha que ser individual escrito e compensação dentro da mesma semana. Anual não pode ser individual de jeito nenhum, só por convenção ou acordo coletivo de trabalho. Também no máximo 2 horas extras por dia, compensação dentro de 1 ano. Depois da reforma, a gente tem a semestral virando mensal e a exigência de acordo escrito não existindo mais. Né? Ou seja, você pode compensar dentro do mesmo mês e o acordo pode ser individual tácito. No caso da anual, ela se manteve só com acordo ou convenção coletiva, né? Não mudou nada, porém foi criada a possibilidade de fazer banco de horas de 6 meses. Ou seja, você vai fazer a compensação dentro de 6 meses. Nesse caso, precisa de acordo individual escrito. Ok? Todas as maneiras de compensação têm uma regra igual, que é só posso fazer no máximo 2 horas extras por dia para compensar depois. Beleza? Se você ultrapassar isso, você vai poder fazer a compensação depois? Pode, mas você fica sujeito a uma multa administrativa do Ministério do Trabalho. Ok? No caso, o Ministério da Economia, né? Secretaria do Trabalho. Bem, por hoje já foi muita informação, já está bom. E aí, na partir da aula que vem, da videoaula que a gente for gravar depois, nós vamos partir aí desses casos específicos, né? Do 3.1, casos das domésticas em diante. Ok? Um abraço para todo mundo, galera.